Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos. Nós estamos já na 11ª lição e hoje nós vamos encerrar uma das partes de estudo do nosso livro. O nosso livro ele é dividido em 5 partes. A parte 1, que é a lei, que nós estudamos, né, lá nas primeiras lições, falando um pouquinho dos 10 mandamentos, o que eles representam hoje, inclusive um ponto que inclusive na teologia a gente discute muito, a relação atual da lei com o evangelho, né, e nós estudamos isso. Depois nós entramos na parte 2, que vai falar sobre a graça. E aí nós estudamos então um pouquinho sobre o verdadeiro evangelho, né? Qual é o significado do verdadeiro evangelho, muito diferente do que nós vemos por aí, que está sendo pregado, o arrependimento, a fé, a cruz, a santidade, a ressurreição na aula passada com a nossa irmã Ruth, inclusive como que a ressurreição, o que ela implica nos nossos dias de hoje, né? Foi muito legal que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos então para a 11ª lição, que vai falar nova vida, novos hábitos. Né? Então, como eu disse, o nosso livro ele é dividido em 5 partes. A parte 3 vai falar um pouquinho sobre o Pai Nosso, o conteúdo da oração e também a oração em si. Na parte 4 nós vamos falar sobre ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E no final do livro, que é a parte 5, vamos falar até de, isso parece muito teológico, né? Vai falar sobre o credo apostólico, vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós já estamos na 11ª lição, faltam 7 lições para nós encerrarmos o estudo desse livro. Antes então de nós avançarmos e seguir, vamos orar para que a gente possa entregar esse estudo ao Senhor e que Ele possa falar nos nossos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, para cada um que está assistindo, ó Deus, este vídeo, ó Pai, esta aula, ó Deus, que o Senhor, apesar das minhas limitações, possa ministrar, assim como o Senhor já ministrou no meu coração, na vida de cada um que vai assistir, ó Deus. Abençoe cada lar, cada família, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar presente, clareando a mente do entendimento, ó Deus, para que cada um possa estar com os olhos espirituais abertos para compreender essa lição, ó Deus, tão importante, e que assim, ó Deus, possamos todos, em comunhão, crescer na obra e no conhecimento do Senhor. Abençoe a nossa amada Igreja Batista do Ipiranga, ó Deus, o nosso pastor Nelson Pacheco e cada líder da nossa igreja, ó Deus. Também te pedimos, ó Deus, que as coisas possam caminhar, ó Deus, e no tempo do Senhor possamos estar juntos novamente, no templo do Senhor, em comunhão, louvando e engrandecendo o seu nome. Esteja conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, seguindo aqui, como eu falei no início, hoje a nossa 11ª lição vai falar sobre nova vida, novos hábitos, começando tudo novo. Qual é a importância dessa lição? Vale lembrar a vocês que esse é um livro de discipulado. Geralmente livros como esse nós usamos para trabalhar com novos convertidos, por exemplo. Mas tanto para você quanto para mim é importante reforçar os conceitos básicos da doutrina cristã. Não é? É importante ter esses conceitos sólidos na nossa mente, no nosso coração, inclusive para que a gente possa dar razão da nossa fé. Né? Então, como eu disse para vocês no início, tudo que já aprendemos sobre o Evangelho, né? O arrependimento, a fé, o significado verdadeiro da cruz, a importância da santidade, o real significado da ressurreição, deve fazer com que nós enxerguemos a vida de um novo modo. Não é? Então, se você se lembrar lá atrás, quando você se rendeu a Jesus Cristo, lembra que a gente fala, eis que tudo se faz novo. Né? E, inclusive, esse texto que está lá em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, é o texto base para a nossa lição de hoje, que vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, depois que nós entendemos ali as principais doutrinas básicas do cristianismo, isso deve fazer com que nós temos uma atitude de mudança para que nós possamos viver de forma diferente como nós vivíamos no passado antes de nos render a Jesus Cristo. Mesmo para você que eventualmente cresceu na igreja, assim como eu, quando nós entendemos o verdadeiro significado do Evangelho, o verdadeiro significado da cruz, nós com certeza temos que viver e buscar viver de forma diferente para a glória de Deus. Então esse tudo se faz novo, né? Tudo se faz novo. Nosso passado é perdoado e apagado diante de Deus. E nesta nova vida é importante compreendermos como agir e como viver. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, então o que seriam essas coisas antigas, né? As coisas velhas já passaram. Deixa eu até deixar na lição 11 aqui, né? Que vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. O que seriam essas coisas antigas? São os nossos pecados, os nossos pensamentos, algumas atitudes, decisões que nós tomamos no passado. Tudo que fizemos antes de nossa conversão é agora apagado por Deus, não é? Vale ressaltar que as consequências de certos pecados permanecem. Ainda que Deus nos perdoe, sempre iremos arcar com as consequências de nosso pecado. Então, já passamos ali da introdução para entender por que essa lição é importante, né? E agora então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse versículo e o que seriam essas coisas antigas que nós temos que deixar e essa nova vida e novos hábitos que nós temos que cultivar, que manter. Então, as coisas antigas são tudo isso, né? Então, embora Deus apague todo esse nosso passado a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, evidentemente, você sabe disso, eu também, que nós sofreremos sim nessa terra algumas consequências desse passado ou dos nossos pecados, né? Eis que surgiram coisas novas. Então, quando nós entendemos que Deus torna tudo novo, essa é a parte boa e a parte interessante da nossa lição. Sofreremos sim consequências do nosso pecado, mas nós temos a oportunidade de reescrever uma nova história para a glória de Deus a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus. Ele vai dizer: agora temos nova vida em Cristo, por isso estamos livres do pecado. E aí, obviamente, que nós sabemos o quanto a nossa carne agirá contra essa liberdade para nos trazer de volta à escravidão do pecado. Então, nós tivemos aqui a introdução, entendemos no texto base da nossa lição o que seriam essas coisas antigas, e a partir daí nós temos liberdade para uma nova vida com Cristo. Então, o que significa essa liberdade? Nós vamos entender um pouquinho. E embora nós sejamos livres em Cristo Jesus, né, nossa carne o tempo todo vai lutar ali para que nós possamos voltar às velhas práticas. E é isso que nós vamos agora entender um pouco, né? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo vai ensinar lá aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso, nova vida, novos hábitos, né? As coisas velhas se passaram. Se Cristo nos libertou, devemos permanecer firmes e não nos deixar submeter novamente a um jugo de escravidão. É isso que ele fala em Gálatas capítulo 5. A libertação é uma obra que Deus fez por nós, sendo que a nossa responsabilidade passa a ser em permanecer firme e distante da antiga vida de escravidão. E aí,
Quando nós então entendemos tudo isso, irmãos, só para recapitular aqui tudo que nós já vimos até o momento. Tivemos ali a introdução para entender por que tudo isso é importante. As coisas antigas já passaram nessa nova vida que nós temos e agora nós somos livres, irmãos. E livres do quê? Livres do pecado em Cristo Jesus, né? Vale pensar um pouquinho sobre essa questão de liberdade, né? Eu sou livre, agora eu sou livre, né? Até mesmo muitas igrejas ou muitas linhas teológicas, elas confundem um pouco disso que é liberdade. Agora eu sou livre, posso fazer tudo. Não, não é isso que Paulo está dizendo, né? Inclusive, quando nós pensamos em liberdade, o conceito de liberdade bíblico é muito diferente do conceito de liberdade fora da Bíblia, né? Ou no mundo em que nós vivemos. O mundo vai dizer que você é livre, seja feliz, faça o que você quiser. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Muito pelo contrário. A liberdade do mundo é a escravidão do próprio pecado, né? Então, aquilo que o mundo acha que é liberdade é, na verdade, uma escravidão do pecado, né? E Cristo nos libertou de tudo isso. Cristo nos libertou desse mundo pecaminoso. Agora nós somos livres. O Espírito Santo nos capacita. Nós já estamos mortos para o pecado em Cristo, né? E é disso, e aí obviamente que parte de nós sempre lutar contra uma carne enquanto nós estivermos nesse mundo, que vai sempre querer fazer com que nós voltemos às velhas práticas. Então é importante também pensar nesse conceito sobre o que é essa liberdade, né? Porque, como eu disse para vocês, o mundo prega outra coisa sobre o que é liberdade. Inclusive, eu parei um pouquinho aqui, vale esse parênteses, que lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, vai dizer: ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Tinha um contexto aqui que o profeta estava dizendo essas coisas, mas é um princípio claro para as nossas vidas, como eu disse para vocês. O mundo vai falar que liberdade é outra coisa. Seja feliz, busca os seus sonhos, faça o que você quiser, realize todos os seus desejos, não é assim? Mas a liberdade bíblica é outra coisa. Inclusive, assim como nós vemos aqui no profeta Isaías, Paulo vai falar a mesma coisa também em Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Então aqui Paulo ele nos ensina duas razões pelo qual devemos lutar contra o pecado e nos manter livres de tudo isso, nos manter sadios nessa nova vida com novos hábitos. Quais são essas duas razões? A primeira, nós somos então chamados para a liberdade, ou seja, deixar de ser escravos do pecado, e Deus nos exorta a não usarmos a liberdade que recebemos para voltar a pecar, né? Então, essas são as duas razões pelo qual Paulo nos ensina a viver uma vida longe e lutando contra o pecado. E além disso, Paulo ainda nos mostra como podemos viver dessa forma e permanecer livres da sedução do pecado. E aqui tem um ensino fantástico, fundamental. Sede servos um dos outros pelo amor. Porque quando a gente está fazendo aqui os estudos, irmãos, é claro que a gente perde muito sendo as aulas pelo YouTube e não tendo a interação que nós temos quando nós estávamos em sala de aula, mas quando a gente está fazendo aqui a lição parece tudo muito fácil, não é? Quando eu falo, quando a irmã Ruth fala, simples, tá aqui, faça isso, não faça aquilo, não é verdade? Mas a Bíblia ela nos ensina, e aqui está claro algo que nós podemos seguir para viver dessa forma que agrada a Deus, viver dessa forma livre do pecado. Sede servos uns dos outros pelo amor. E o que isso significa? Agir pelo próximo evita que sejamos egoístas. O servir uns aos outros nos guarda de servirmos ao nosso próprio coração. Então, quando nós
vivemos para servir ao próximo, e aí a gente pode pensar isso de várias formas. Quando nós estamos ali no nosso casamento, por exemplo, né, sempre viver para o próximo, ou seja, viver para o nosso cônjuge, nós vamos evitar o nosso egoísmo, né, e guardar o nosso coração. E por que guardar o nosso coração? Como fala lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o nosso coração ele é enganoso e profundamente corrupto, né? Mais uma vez, vale reforçar aquilo que o mundo prega, né? Siga o seu coração, né? Nós, como cristãos, temos que lembrar e entender que o nosso coração é enganoso, corrupto. Nós temos sempre que buscar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Então, o servir ao próximo nos ajuda a viver dessa forma longe do pecado, porque nós deixamos de ser egoísta e servimos ao próximo no amor. Ou seja, nós colocamos o próximo em primeiro lugar, inclusive, em relação a nós, né? E aí nós não vamos então viver para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias vontades, porque nós estamos querendo servir ao próximo, né? Então, aqui Paulo nos ensina dessa forma. Então, essa é uma das formas de viver de forma livre e longe do pecado, né? E aí, obviamente, quando a gente fala de novos hábitos, de nova vida, todo mundo conhece, você já deve ter ouvido falar com certeza sobre os frutos do Espírito. Por fim, quando pensamos em nossa vida com Cristo e nossos novos hábitos, podemos falar um pouco dos frutos do Espírito, é o que nós vamos ver agora. Lá em Gálatas capítulo 5, você pode ler o capítulo inteiro, que é muito bom, ele vai falar sobre ande no Espírito para não satisfazer as vontades da carne, e ele vai dando ali vários conselhos, né? Mas basicamente no versículo 22 e versículo 23, que vai trazer ali o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são os frutos do Espírito, aos quais são a esperança de todo o homem. Os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, que é um Espírito, né, que traz vários frutos, né, é aquilo que todo cristão deve buscar. É aquilo que todo cristão, a partir do momento que ele tem uma nova vida em Cristo e deve cultivar novos hábitos, ele vai automaticamente capacitado pelo Espírito Santo manifestar essas qualidades, né? Então nós temos que perseguir essas qualidades. Obviamente que cada um de nós aqui vai fraquejar em alguma dessas coisas, né? Quando você olha para essa série de qualidades aqui, você sabe qual delas você precisa buscar, perseguir, né? Para alguns é o amor mesmo, ser mais sensível ao próximo, ser mais alegre, não é? Ou seja, não ser murmurador, ou inclusive deixar de ser ansioso, sentir a paz que Deus nos dá, ou mesmo a paciência, ter paciência, enfim. Cada um aqui sabe o que deve perseguir, não é? Para que manifeste essa nova vida com Cristo. E aí, Paulo vai dizer também em Gálatas capítulo 5 que os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, os que estão em Cristo já crucificaram sua carne, estamos libertos das obras da carne, bastando agora seguirmos o conselho de viver no Espírito, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. E por fim, irmãos, já para concluir, nessa nova vida que começamos com Cristo, precisamos ter a consciência de que tudo se fez novo para nós. Nesse sentido, hábitos e vícios antigos devem ser abandonados por completo. Nós temos que perseguir isso. O passado vai continuar nos assediando. Devemos lutar diariamente. A consequência dessa luta é que receberemos os frutos do Espírito Santo e, no fim, a coroa
da justiça. Conforme Paulo também vai ensinar lá para Timóteo, no seu segundo livro, provavelmente o último que Paulo escreve, né? Ele vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5: Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. E aí no versículo 8 do mesmo capítulo ele vai dizer: Agora me está reservada a coroa da justiça. E aí continua o versículo, eu cortei aqui. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, a vinda de Cristo. Então, Paulo ensinando a Timóteo a perseguir, irmãos, perseverantes, fiéis, em tudo aquilo que você já aprendeu, em tudo aquilo que você sabe que é certo, que é de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. A partir do momento que nós temos uma nova vida em Cristo, nós temos que manifestar essas qualidades como nós vimos dos frutos do Espírito. Nós temos que perseguir isso, lutar contra velhos hábitos, inclusive. As pessoas que não têm Cristo, elas têm que olhar para nós e ver Jesus. Se eu não me engano, Billy Graham, ele vai dizer que você é a Bíblia que o mundo lê. Muito interessante essa frase, se eu não me engano é do Billy Graham, mas para todas as pessoas que não conhecem a Cristo e com certeza não deve ter um hábito de leitura bíblica, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, isso é muito sério para mim, inclusive, que realmente nós possamos cultivar e buscar os frutos do Espírito e também cultivar novos hábitos que demonstrem que realmente nós somos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas aqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo podem ser chamados de filhos de Deus e demonstrar esses novos hábitos. Amém, irmãos? Então, essa é a rápida lição que nós temos para hoje, né? Nós vimos as coisas antigas, a liberdade que nós temos em Cristo e os novos hábitos, os frutos do Espírito que nós temos que manifestar capacitados pelo Espírito de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que você leia aí os textos bíblicos que possam complementar o estudo da nossa lição e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a sua palavra, de aprender mais do Senhor e que o Teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus, para manifestar os frutos do Espírito, para que as pessoas possam ver em nós o Senhor Jesus. Abençoe cada um que nos acompanhou no estudo de hoje e que o Senhor, ó Pai, derrame o Seu Espírito Santo de graça, amor e paz no lar de cada pessoa. É isso que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe e até a próxima lição. Como eu disse, falando um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Até a próxima. Um abraço.